Marrocos vai receber entre os próximos dias 24 e 30 a Titan Desert, prova de BTT dividida em 6 etapas, divididas em 680 km. Esta é conhecida pela extrema dureza, é uma prova com muita exigência, com fortíssimas variações de temperatura, é mesmo o Dakar das bicicletas, e estão inscritos 450 atletas de vários países. Portugal está representado por 6 participantes, com José Silva, Renato Silva, Bruno Rosa, Pedro Narciso, Pedro Vieira e Nuno Margaço, e de facto vamos precisamente falar sobre esta prova também aqui no estúdio. E tenho 2 convidados muito especiais para me falarem um pouco sobre as condições e sobre esta prova. Comigo tenho Paulo Quintanos do meu lado esquerdo e José Silva do meu lado direito. Muito boa tarde a ambos. Vou começar já por este lado. José, muito boa tarde, e começar por pedir que nos explique um pouco melhor como é que funciona este Dakar das bicicletas, uma prova de facto muito dura, com muitas exigências. Sim, 6 dias no deserto. Este ano, com uma novidade, vão-se realizar 2 etapas em pleno Atlas, alta montanha, e depois vamos fazer um transfer para as ditas dunas. Para mim é a prova mais dura, porque no bolo geral, as condições climatéricas, as condições de alojamento, alimentação, as temperaturas e depois a própria dureza do deserto tornam as coisas muito complicadas. Uma prova com uma organização exemplar, não nos deixa faltar nada a nível de segurança, de alimentação, e pronto, e vamos lá, mais uma edição, e vamos esperar que as coisas corram bem para todos os portugueses. Paulo, há pouco também aqui estávamos a ouvir o José Silva a falar dessas exigências, e eu vou querer saber como é que funciona também a preparação para este Dakar das bicicletas. E quando falamos em Dakar, essa palavra traz logo essa ideia de grande dificuldade, de condições muito adversas. Uma delas é a temperatura, mas há outras. E em relação também à própria alimentação, como é que vocês fazem? Porque estamos a falar de uma prova com muito esforço, o ciclismo traz sempre muito esforço. Como é que fazem durante esses dias? Como é que é gerido este esforço também? O esforço, comentávamos, e é verdade, o esforço não se gera, suporta-se. Efetivamente é uma prova, como o José disse, muito difícil, muito complicada e muito dura. A parte da alimentação não nos traz grandes problemas, porque, tal como o José também disse, a organização fornece tudo. Aliás, eu participei na prova já 7 vezes o ano passado como organização e a trabalhar para eles. Exatamente, daí essa questão também, como é que funciona este ano, este é uma ano logística também complicada. É, isso é sem dúvida. Este ano, infelizmente, não vou estar em Marrocos, vou estar cá em Portugal a dar apoio aos portugueses todos, mas de facto a logística é muito complicada, principalmente porque temos que transportar tudo de etapa para etapa. Cada etapa tem cerca de 110, a maior este ano tem 144 km, ligam um ponto de Marrocos a outro, e tudo é transportado de um lado para o outro. Os acampamentos, a comida, onde nada falta aos atletas, desde massa, arroz, fruta, atum, carne, portanto, tudo comidas simples e que não possam causar problemas gastrointestinais, que essa é a maior preocupação que temos que ter em conta para os atletas. As saladas... No meio do deserto, não é? Exatamente. O facto de ser no meio do deserto não é, ao fim e ao cabo, não é muito grave para nós, por uma razão muito simples. A organização tem permanentemente e durante 24 horas médicos e enfermeiros para assistir tanto os participantes quanto os membros da organização. Tem inclusivamente um helicóptero à disposição que todos os dias está nos acampamentos e que, se for caso disso, levantará voo para procurar alguém que se perca ou para levar alguém ao hospital. Portanto, em relação a esse ponto, em termos de segurança, é também uma prova e uma organização excepcionais. Portugal está aqui muito bem representado, não é? Temos vários atletas em prova. Perguntar também quais é que são as expectativas para os atletas nacionais este ano, uma prova que de facto tem 450 atletas, como tenho aqui, de vários países. De facto são muitos atletas a participar numa prova. Este tipo de provas tem ganho cada vez mais popularidade, aparentemente, também no panorama desportivo. Sem dúvida, são 457 atletas de 22 nacionalidades, portanto, desde Portugal até, creio que um japonês este ano. Portanto, a coisa está realmente a ganhar uma proporção muito grande. Os nossos objetivos, os objetivos dos portugueses, quanto a mim, com a presença do José Silva, com a hipotética presença também do Luís Leão Pinto, que ainda não está confirmado, mas todos esperamos que ele esteja presente nesta prova, uma vez que já foi vencedor de uma edição anterior e já fez 2 pódios também. Em 2013, não é? Exatamente, foi vencedor da prova.
Com o José também, que o ano passado venceu a primeira etapa e manteve a camisola de líder durante 4 etapas, só perdendo na etapa de navegação, e que infelizmente lhe levou a não ganhar o título no ano passado. Portanto, eu acho que as expectativas este ano estão colocadas num patamar muito alto, e creio que com os atletas que vão, e se a entreajuda entre eles for realmente conseguida, vamos trazer no mínimo um pódio para Portugal este ano. Antes de voltar ali ao José para saber mais um pouco sobre como é que é o dia-a-dia da prova, só perguntar aqui uma pequena coisa. Estamos a falar aqui de atletas no masculino, mas há também a possibilidade das mulheres participarem, o que também a mim agrada-me bastante, não é? Mas saber mais também sobre a questão feminina, a participação feminina na prova e o facto de não termos, este ano não temos mulheres a participar na prova, mulheres portuguesas. Sim, é um facto. O ano passado tivemos a Filomena, que conseguiu um honroso 8º lugar, e que foi de facto muito bom. E tivemos também em 2011 a presença da Celina Carpinteiro, campeã nacional do BTT, e que conseguiu vencer esta prova contra uma adversária de peso que é a campeã do mundo, que era na altura a campeã do mundo, a Rebeca Rush. Infelizmente, é uma prova que em termos financeiros é de facto como é que eu ia dizer, um pouco elevada, e portanto eu creio que aqui dever-se-á isso, o facto de não haver uma representante feminina na prova, uma representante portuguesa, mas estão cerca de 28 atletas femininas que vão disputar entre elas a categoria feminina da geral, e também mais 8 em duos mistos, ou seja, o duo misto é composto por um masculino e um feminino que têm que andar sempre juntos e terminar cada uma das etapas juntos. Portanto, a presença feminina é bastante notada na Titan Desert, e quem sabe um dia fica lançado o reto, se andar de bicicleta possa passar por lá. Não sei se aguentava essa pedalada toda, mas de qualquer forma, José, vamos então falar um bocadinho, falando em pedalada toda, um bocadinho sobre as etapas, sobre esta prova, porque segundo sei também, enquanto vencedor do BTT Portugal Tour, isto é todo um outro percurso. Falar um pouco como é que é o dia-a-dia nesta prova, as diferenças também em relação a outro tipo de provas, porque aqui estamos a falar de condições completamente diferentes. Exatamente. Eu este ano preparei-me de maneira diferente para esta prova. Fiz uma prova em Espanha, o Andalusia Bike Race, depois o Portugal Tour, para tentar encontrar na melhor forma possível para enfrentar o que para mim será um dos pontos. Embora as 6 etapas... Mas há uma parte mais complicada do que outra, não é? Eu acho que sim. As 2 primeiras etapas podem ajudar a definir muita coisa. A alta montanha consegue fazer grandes diferenças e consegue-nos dar margem para estarmos mais estáveis pela luta do pódio, neste caso, os lugares cimeiros. Ou seja, estas 2 primeiras etapas em pleno Atlas são mais de 2000 de desnível acumulado, e quem não estiver bem preparado e logo na entrada da competição, quem não estiver bem preparado vai perder aí muito tempo. Depois a etapa do deserto. São 2 etapas de transição, em que se encontra uma etapa maratona, em que estamos em autonomia total, não há físio, não há mecânica, não há nada. Nós é que temos que levar tudo às costas, neste caso, sacos de cama e todos os suplementos, todo o material necessário, a higiene pessoal para essa noite, porque dormimos todos num acampamento geral, uma tenda gigante, onde vão dormir os 450 atletas todos juntos. E depois é o regresso novamente às dunas em si, ao grande bloco de dunas, que é as dunas de Erchebi, onde vai ser essa 5ª etapa de navegação. E outro ponto-chave muito importante, além de navegar, a passagem das dunas é extremamente importante, porque nem toda a gente consegue pedalar em cima das dunas. Eu no primeiro ano, engraçado, caí para aí umas 7, 8 vezes, achava graça àquilo, sem graça nenhuma. O ano passado já abordei as dunas de outra forma, com outras condições que... Com outros conhecimentos. Exatamente. E graças a Deus consegui passar bem as dunas, mas pronto, mas houve um pequeno engano e que me retirou a camisola vermelha. Mas pronto, este ano vou novamente com as ambições de lutar pelos lugares cimeiros. Resta-me desejar-lhe muito boa sorte, que a prova corra bem, agradecer a presença de ambos. De facto, uma prova em perspectiva, uma grande prova que se vai realizar então em Marrocos. Quanto a nós, vamos avançar, vamos agora falar de futebol internacional.